Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Como sempre, aqui conteúdos quase que diariamente, conteúdos de humanas. Aqui você também encontra conteúdo de matemática básica, tudo para auxiliar nos seus estudos, já que o objetivo principal do nosso canal é a pesquisa e o auxílio a você, aluno do ensino público. Seja você do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental, até mesmo você universitário. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Já vai deixando o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do canal, torne-se inscrito. Ajude a aumentar o raio de alcance desse nosso canal. Se em algum momento ele foi útil para você, pode ter certeza que vai ser útil também para os seus iguais, seus colegas, seus amigos. E dessa forma você fortalece o canal, dessa forma você me motiva a continuar aqui postando vídeos e mostra também ao YouTube a relevância do nosso canal para a plataforma, tá ok? Então, hoje nós temos mais uma aula de história, tá? Onde hoje nós vamos falar sobre as missões jesuíticas. Nós ainda estamos no período moderno e trabalhando o Brasil do período colonial, tá? Então, quando você bater em qualquer questão sobre jesuítas na América Portuguesa, então você já tem que ter isso em mente. Isso é Idade Moderna e dentro da história do Brasil é período colonial, tá bom? Então, turma, a Companhia de Jesus, criada em 1534 por um grupo de estudantes liderados por Inácio de Loyola, obteve reconhecimento oficial do Papa apenas em 1540. E desde então, os jesuítas estiveram engajados no projeto colonizador português, desenvolvendo a ação missionária com as populações nativas da Ásia, África e América. E liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, os primeiros jesuítas chegaram à América Portuguesa em 1549, junto com a comitiva de Tomé de Souza, né, durante o projeto do Governo Geral do Brasil. E eles estavam encarregados de catequizar as populações indígenas e os filhos dos colonizadores. Entende-se que era um período que tudo estava acontecendo na revelia, é o início da colonização, e ninguém tinha nenhum tipo de instrução, tá? E para o mal ou para o bem, o primeiro nível de instrução que entrou aqui no Brasil foi uma instrução influenciada pela religião. Os jesuítas estabeleceram-se inicialmente no litoral da Bahia, na região de São Vicente e no Rio de Janeiro. E nessas regiões fundaram colégios que eram mantidos com os recursos da coroa e tinham como principal objetivo a educação dos colonos e a formação dos novos padres. Para converter os gentios ao catolicismo, os jesuítas iniciaram em várias partes da colônia a organização de aldeamentos autossuficientes, chamado missões ou reduções, onde nas missões os jesuítas trabalhavam para que os indígenas adotassem um modo de vida cristão e deixassem de lado a nudez, o politeísmo, a poligamia, e enfim, todos os costumes ancestrais, né? E nas missões jesuítas da América Portuguesa era comum o uso da música e do teatro para reforçar os valores cristãos entre os indígenas. E os padres ensinavam aos índios a tocar a harpa, a flauta, a cantar em corais, a encenar peças religiosas. E essa forma de evangelização foi muito desenvolvida pelo padre José de Anchieta na década de 1570, onde ele compôs várias peças que eram ensinadas nos aldeamentos, né? E principalmente para as crianças indígenas. Então, observe que esses padres eles eram excelentes professores e eles usavam desse movimento lúdico, principalmente para ensinar as crianças. Os jesuítas expandiram as missões para o sertão, atingindo no norte da colônia
os atuais estados do Ceará, Pará e Maranhão, na região dos rios Paraguai, Pará e Uruguai, conhecido também como Bacia do Prata, e ao longo do rio Amazonas, onde foram estabelecidos muitos aldeamentos que reuniam, em alguns casos, milhares de indígenas. Além de um projeto de instrução religiosa, acadêmica, intelectual e social, quase que de forma involuntária, era também um projeto de expansão. Então, como o principal medo ou obstáculo do colonizador era a resistência nativa, então quando um colonizador chegava numa região onde lá havia um aldeamento jesuíta, onde havia uma redução, até mesmo uma capelinha com igreja, o colonizador ele entendia que aquela região ela já estava pacificada, porque de forma muito persuasiva esses jesuítas eles conseguiam convencer os nativos. E nas missões, os índios eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho. Eles praticavam artesanato, agricultura, a caça, a pecuária e a coleta. Nas missões situadas na região amazônica, os nativos também exploravam as drogas do sertão. E, além disso, nas oficinas dos aldeamentos, os índios fabricavam instrumentos musicais, adornos, esculturas para as residências e as igrejas. Aprendiam também técnica de metalurgia, onde eles produziam artefatos de metal, anzóis, facas, né? E infinitos instrumentos que auxiliavam no dia a dia. Então observe que são aulas, né, bastante práticas. Tinha todo um princípio de conduta social para o modo cristão. Foi bastante agressivo contra a cultura nativa, mas era muito instrutivo. A colonização portuguesa e a ação missionária dos jesuítas causaram impactos aos povos indígenas do Brasil. Muitos nativos buscaram exercer algum tipo de resistência, né? Não era tudo tão pacífico assim. Alguns nativos resistiram a esse projeto e resistir a essa nova realidade que alterava o seu modo de vida. E era um modo e era uma instrução aprendida que negava as suas tradições. Um exemplo disso foi o movimento Santidade de Jaguaripe, ocorrido na Bahia no final do século XVI, liderado por um pajé tupinambá batizado com o nome de Antônio. Lembrando que uma das primeiras coisas, assim como o que acontecia com os escravos africanos, os nativos também eles recebiam um nome cristão. E dentro desse movimento, o pajé apropriou-se do cristianismo, criou uma nova cerimônia religiosa que revigorou a mitologia tupinambá, onde esse pajé ele dizia ser o verdadeiro Papa, esposo da Virgem Maria e a reencarnação de Tamandaré. E Tamandaré é um ancestral tupinambá. Observe o grau de inteligência, né? Ele reformula todo o cristianismo dentro dentro de uma ritualística, dentro de uma cerimônia, onde ele se apodera tanto dos elementos cristãos como também dos elementos nativos. Além disso, em seus rituais permitia beber cauim, dançar e cantar. Porém, depois de 6 meses, o movimento foi desmantelado pela coroa portuguesa. E os aldeamentos jesuítas, por outro lado, serviam de proteção aos indígenas contra os exploradores interessados em escravizá-los. Porém, a permanência dos indígenas nas missões trazia um sério risco com o contato com doenças trazidas pelos europeus e desconhecidas na América. Nas missões, que concentravam nativos de várias aldeias, o risco de contágio era maior. E na Bahia, em 1562, entre 1562 e 1563, no prazo de um ano, cerca de 30 mil nativos aldeados morreram de varíola. Então era uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que os jesuítas protegiam eles da escravidão colonial, os jesuítas não eram a favor de se escravizar os nativos. Ao mesmo tempo eles estavam mais vulneráveis às doenças dos brancos.
e a Companhia de Jesus utilizou o ensino como obra missionária de, entre aspas, salvação das almas, né? Entendia-se do ponto de vista cristão, evangélico e católico que os nativos eles precisavam salvar a alma deles. Observe que é brutal esse contato, esse preconceito, né, com a cultura do outro. É como se auto-colocasse como cultura superior e onde essa cultura nativa ela teria que se submeter, porque senão, dentro dos princípios cristãos, eles não alcançariam salvação. Em 1551, Inácio de Loyola, em uma carta endereçada a toda a companhia, recomendou a criação de colégios nos locais onde os jesuítas estivessem estabelecidos, e a partir de então as escolas elementares e os colégios se difundiram pela colônia. Os principais colégios jesuítas eram muito simples, geralmente pequenas construções de taipa, onde eles eram frequentados principalmente por filhos de colono, e menor escala por indígenas e órfãos. Nós temos aqui um detalhe importante. Os indígenas, a maioria deles, eram catequizados e ensinados nas missões, nos aldeamentos e nas reduções. Tá? Os colégios não, os colégios era tido para o filho do colono e para alguns indígenas, não todos. A massa nativa ela estava nas missões, não nos colégios. Tá? E o ensino nos colégios jesuítas procurava seguir o mesmo padrão das escolas de Portugal, onde os padres priorizavam a formação humanística, que abrangia o conhecimento nas áreas de gramática, retórica, música e poesia. Também eram oferecidos estudos de ciências, exercício físico e aulas de comportamento social. O principal objetivo, segundo os regulamentos de um seminário na Bahia, o objetivo era formar bons cristãos. Os padres ensinavam durante 10 horas por dia, 5 horas no período da manhã e mais 5 horas à tarde. As lições eram dadas em latim. Os sábados, os alunos participavam das sabatinas. E a sabatina era uma avaliação do que foi aprendido ao longo da semana. Já a educação indígena era realizada dentro das próprias missões. Para possibilitar a catequese dos índios, os jesuítas realizavam ensinações, aprendiam várias línguas nativas e elaboravam o dicionário e gramática nesse idioma. José de Anchieta, por exemplo, elaborou a primeira gramática da língua tupi. Então era um desafio muito grande, que para se ensinar o nativo, era primeiro obrigatório, por assim dizer, ao professor entender a língua do nativo. Então, não foi um processo fácil. Foi um processo exaustivo, mas que teve resultados tanto positivos como negativos. Tá? Negativos para a cultura indígena, para a cultura nativa, e positivos porque agora os filhos dos colonos eles iam poder ser instruídos. E é a base do ensino aqui do Brasil. É o primeiro momento em que o Brasil vai ter instituição de ensino, tá? Coisa que não havia. Atualmente, como determina a Constituição Federal de 88, o Estado brasileiro tem estabelecido uma política educacional diferenciada para os indígenas. Nas escolas de cada comunidade, por meio do ensino bilíngue, as crianças estudam as disciplinas tradicionais de uma escola não indígena, porém com um currículo específico, de acordo com a cultura, os valores e a história do seu povo. Esse ensino bilíngue é que o professor ele precisa ensinar na língua tupi, na língua dessa determinada aldeia. Tá? Na terra indígena Guarani, Tenondeporã, por exemplo, situado no bairro de Parrilheiros, na cidade de São Paulo, há duas escolas indígenas. Uma municipal, que atende crianças de 0 a 6 anos, e a outra estadual, que oferece ensino fundamental e médio. Na escola, os alunos têm aulas de Guarani, de língua portuguesa, e aprendem os conhecimentos universais das disciplinas conciliadas com o conteúdo e prática que valorizam
e fortalecem a identidade cultural dos povos guaranis. Então, seria uma forma de tentar compensar todo esse prejuízo cultural de séculos, tá? Provocados desde o período colonial. Então, é uma forma do Estado tentar compensar. Pelo menos já é uma iniciativa, né? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas vocês podem deixar aí nos comentários. Fiquem todos bem, até uma próxima e nunca se esqueçam de que conhecimento é poder e de que conhecimento adquirido deve ser colocado em prática.